Vou falar sobre uma empresa hoje que tem muito lucro, mas no final ele é escravo da própria empresa. Essa é uma discussão que a maioria das pessoas não querem ter, mas os donos de supermercado, que é o público para qual eu falo todos os dias, passa por isso. Muitas vezes, a obsessão por reduzir despesas e terem custos muito baratos faz com que as empresas estejam dispostas a qualquer coisa em prol de margens de lucro. Isso significa que a gente não tem que buscar margem? É óbvio que tem. Você tem que precificar melhor, você tem que comprar melhor, você tem que buscar ter uma despesa enxuta, isso aí não tem a dúvida nenhuma. Mas as despesas, a gente tem que chegar no nível de equilíbrio, que eu consiga ter despesas a ponto de conseguir ainda ter vida. Eu acabei de receber uma pergunta na rede vizinha de uma loja que... O cara tem duas lojas, né? Eu vou chamar de Mercado do João, só para ter um nome aqui para dar para vocês. Então lá o Mercado do João, ele abriu a filial e ele falou que a filial dele está batendo entre 600 e 650 mil reais. Eu falei, nossa, excelente resultado. E aí eu começo a fazer alguns questionamentos sobre isso. O primeiro questionamento é, se você tem uma loja de 600 mil reais, seria uma loja que deveria estar batendo quanto de venda? Qual o tamanho dela? Então seria uma loja de 240 metros. Se ele tem uma loja de 300, 400 metros, a loja já é ineficiente pelo tamanho dela. Então existe a oportunidade, mesmo com resultado bom que eu vou te falar, dele poder crescer a venda e trabalhar isso melhor. Mas tirando esse fato, ele falou assim, Leandro, eu tenho custo operacional de 13%. Né? Então a despesa dele é 13%. E ele está em Minas, o que dá para ele ali um imposto de PIS, COFINS e ICMS mais ou menos entre 4% e 5%. Normalmente 4%, tá? A margem dele, ele falou, eu compro 400 mil e vendo 600, 650. Então, se ele estiver comprando certo, na linha, na faixa, a margem dele bruta sobre a venda, pegar 200 mil e dividir por 600, você vai chegar ali em 33% de margem, que é uma margem muito boa para Minas Gerais. O resultado dele tá bom? Tá ótimo, poxa. Então, se eu tenho margem de 33, tenho 13 de despesa, sobra 20, pago 4 de imposto, sobra 16. Num supermercado, a média é que sobra entre 3% e 5%. A gente tem alunos hoje com 7, 8, 9, 10%. Mas 15%, 16% é maravilhoso. Agora vem o ponto, né? Que é o ponto de discussão. Eu estou ganhando muito dinheiro fazendo, no caso ele, né? Ele pode falar assim, nossa, Leandro, eu estou ganhando muito dinheiro fazendo isso. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é, a qual custo? Porque para ele ter 13% de margem, 13% de despesa, provavelmente ele tem pouquíssima gente trabalhando. E aí isso acarreta em duas coisas. Primeira coisa que provavelmente está acontecendo é que se ele não controla a perda, pode ser que tenha um resultado aqui que não está batendo de perda que ele não está vendo. Segunda coisa, ele pode simplesmente ter os 13%, mas a qual custo, né? Como que paga? Ele deve estar pagando os boletos, deve ser ele que deve estar comprando, deve ser ele que está fazendo um monte de coisa. Que já que essa é a segunda loja dele, espero que a outra deve estar faturando a mesma coisa, então é um cara que fatura mais de 1 milhão por mês dentro do mercado. Então ele já deveria começar a ter gente na retaguarda dele lançando nota, ajudando ele a conferir folha, ajudando no financeiro, ajudando nas compras. E provavelmente ele não tem isso, porque não dá para ter isso com 13% de despesa. Então, em alguma coisa, ele, dono, está trabalhando igual um cachorro para esse negócio dar certo. E aí vem a discussão aqui que eu quero botar fogo no parquinho aqui de vocês que estão me assistindo hoje. Ganhar dinheiro é muito bom, mas isso ao custo da sua vida e liberdade. Então, o supermercado, a gente trabalha muito. Mas se eu tenho a oportunidade, porque meu resultado já está muito bom, de ganhar um pouco menos, mas poder ter mais gente para me ajudar a continuar crescendo, porque falar isso com orgulho é maravilhoso, o resultado dele está incrível. Só que qual é o próximo passo? Se ele quiser ter mais lojas, esse resultado vai mudar a 100%. Porque ele vai precisar ter gente aqui na retaguarda dele, ajudando ele na gestão. Se não, é ele para fazer tudo. E se for ele para fazer tudo, ele não pode ficar doente, ele não pode faltar, ele não pode viajar, ele não pode fazer nada. Então, trago aqui para você a questão sobre resultado e liberdade. Você, como empresário, tem que aprender esse equilíbrio e aprender como crescer de forma a ter liberdade em algum momento. Supermercado, quando você fatura pouco, você não tem liberdade, você vai trabalhar muito mesmo. Mas nesse caso, que está com resultado muito bom, com despesa boa, bom faturamento e margem boa, por que não sacrificar um pouquinho da margem e botar gente boa para trabalhar para ele, fazendo que ele esteja tudo menos centralizado nele. Ele possa ter um pouco mais de vida e liberdade, já que o resultado dele está tão bom. Qual é a sua opinião em relação a isso?
Você concorda com ele que é melhor isso, resultado bom, dinheiro no bolso e dane-se a nossa vida? Ou você criaria esse equilíbrio aí entre ganhar dinheiro e ter vida para curtir a família, curtir os filhos? Eu realmente estou curioso e eu vou ler cada comentário aqui e responder. Então estou aguardando seus comentários aqui. Ó, esse é um formato novo que eu estou fazendo agora aqui no TikTok. E aí eu quero ver se tiver muita curtida, compartilhamento e gente seguindo e comentário. Eu vou vir aqui trazer algumas discussões, alguns pontos chaves e dar aula um pouco mais longa aqui no TikTok. Vamos ver como é que performa e a gente segue entregando ou não conteúdo desse jeito. Mas vai depender da opinião de vocês e do que vocês estiverem falando aqui. Bora!